Sotaque ajuda ou atrapalha na comunicação em vídeo? O sotaque ele é uma característica regional da língua, né? Uma característica linguística regional que pode variar de acordo com a região, vai variar de acordo com a cultura, vai variar de acordo com o desenvolvimento, vai variar de acordo com a colonização, porque a gente teve colonização de vários lugares, vai variar de acordo com a maneira como a língua evoluiu e se desenvolveu naquela região específica, vai variar de acordo com o grupo que veio colonizar cada região. Isso tudo vai produzir variações linguísticas que vão desde a maneira da gente falar até determinadas palavras que pertencem ou não. Quando eu comecei a estudar espanhol, eu tinha na minha cabeça que existia assim uma soberania do espanhol da Espanha. Achava mais bonito, achava que era o espanhol mais correto, que era o espanhol mais elegante. Enfim, esses pré-conceitos, esses conceitos pré-concebidos, esses conceitos prévios, que sei lá da onde a gente tira da cabeça da gente, né? E sei lá por que eu achava isso. Quando eu cheguei no Cervantes, eu tomei um tapa na cara, que foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque todos os professores no Cervantes, eles dizem que não tem espanhol maior ou menor. Tanto que eu tive professores de espanhol de Cuba, do México, da própria Espanha, do interior da Espanha. Cada semestre, a gente tinha aula com um professor de uma região falante de espanhol, digamos assim, né? Hispano-holante, que diria alguma coisa desse jeito. Cada semestre, a gente tinha aula com um professor de um lugar diferente, exatamente para ter contato com todas as variantes linguísticas do espanhol. E aí eu me coloquei a pensar sobre isso assim de maneira um pouco mais madura e um pouco mais inteligente até. É verdade, porque assim, se são todas línguas da mesma matriz, se são todas línguas que compartilham uma base gramatical, uma base teórica, uma base de construção, por que teria uma maior e menor? E aí, conforme eu fui pensando sobre isso, investigando na minha cabeça de onde vinha esse meu preconceito, né? E aqui abro um parênteses, a gente, por mais que se empenhe em ser um ser humano que não é preconceituoso, às vezes a gente é sim. Então a gente tem que estar em constante desconstrução para estar em constante reconstrução num sentido melhor. E aí eu entendi que eu achava que o espanhol da América Latina era menos espanhol porque foram países colonizados. Isso dito por uma brasileira que foi colonizada por Portugal. Palmas para esse preconceito que corre nas nossas veias e a gente nem percebe. Né? É exatamente isso. Então, na verdade, não tem motivo nenhum. Muito pelo contrário. A Real Academia Espanhola... Ai, consonante. A Real Academia Espanhola, ela considera todas as variantes linguísticas do espanhol com o mesmo grau de importância. Aí eu pensei comigo, eu falei, caramba, e não é igual com o português? Ou não deveria ser igual com o português? É claro que eu não estou falando de registro. Registro culto, registro oral, registro popular, eu perdi a palavra, cotidiano, enfim. O português que a gente escreve, ele é um português diferente do que a gente fala, né? A gente fala da norma culta da língua. A gente não está falando sobre isso. Mas eu comecei a pensar muito sobre qual é a nossa relação. Sempre achei sotaque lindo, até porque sou filha de mineiro. Adoro o sotaque de Minas. Adoro ouvir sotaques diferentes, assim, para mim é música para o meu ouvido. Mas eu comecei a pensar muito, porque eu tenho diferentes mentorandos, eu tenho diferentes alunos que são de diferentes regiões, e aí eu comecei a pensar muito sobre a relação da pessoa com o seu próprio sotaque. Inclusive, eu sou locutora, e aí o sotaque ele tem que ser uma preocupação para mim, porque eu sou locutora, sou apresentadora. Então, assim, sotaque ele só tem que ser uma preocupação se você quer trabalhar com publicidade. Você vai ter que trabalhar, buscar um sotaque neutro. O sotaque neutro, ele é aquele sotaque que não localiza você em lugar nenhum. Que quando a pessoa te escuta, principalmente quando é para o Brasil todo, que quando a pessoa te escuta, ela não te localiza em nenhum lugar, em nenhum estado. Esse é o sotaque neutro. Então, por exemplo, no caso do Rio, a gente tira um pouco esse chiado, que é natural da fala do carioca. A gente tira esse S, que o nosso S ele é muito chiado, ele é muito cheio, digamos assim, né? A gente, sei lá, a gente fala posterior, pois. A gente faz uma formação da palavra, do fonema, que dá em muitas regiões da boca, né? Posterior. Fosse um sotaque mais paulista, ele seria posterior, um S mais curtinho, mais
Ai, nossa, meu nariz hoje. Um S mais curtinho, um S mais, né, mais fininho, digamos assim. Ok, isso é uma preocupação para a Aline, porque a Aline é uma profissional de comunicação, a Aline é uma profissional que está se colocando à disposição do mercado para falar para diversas regiões do país. A Aline é uma pessoa que trabalha com isso, especificamente com voz, com fala. Se você não quer fazer teste para gravar uma publicidade que vai rodar em Minas Gerais, se você não quer trabalhar como locutor ou como apresentador de uma TV, de um rádio, ou enfim, você não tem que se preocupar com o sotaque, muito pelo contrário. A fala, ela precisa ser clara, bem construída, coerente, coesa. Fim. Com quem você quer falar, onde você quer chegar, para quem você quer produzir, que tipo de posicionamento profissional você quer ter. Dependendo das respostas a essas perguntas, eu prefiro que você fale com sotaque específico da sua região do que você tente falar com outro sotaque. Por quê? Porque a gente está falando de conexão. Vídeo é conexão. Então, no final das contas, tudo vai depender do seu público, isso entendendo profissionais que são empreendedores, são profissionais autônomos, são profissionais de área diversa que não a comunicação. E do seu objetivo. Aí, quando eu tenho um aluno que quer ser apresentador, a conversa é outra.